ao podcast Caos Planejado, seu programa sobre cidades. Eu sou Antônio Ling e hoje converso com Hanna Arcuchin Machado. Nascida em São Paulo, Hanna é mestre em Gestão e Políticas Públicas pela FGV e arquiteta e urbanista pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Atualmente coordena a área de Desenho Urbano e Mobilidade da Iniciativa Bloomberg para a Segurança Global no Trânsito em São Paulo, além de integrar a atual diretoria do IAB São Paulo. Entre 2013 e 2015, Hanna também foi assessora do gabinete da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano de São Paulo. Sejam bem-vindos e obrigado por participar da 19ª edição do nosso podcast. Hanna, primeiro eu queria, de novo, começar agradecendo a sua participação no podcast e é um prazer falar com você sobre transporte e segurança viária. Obrigada a você, Anthony. É sempre bom falar de todos esses assuntos. Então, para começar a nossa conversa, você poderia falar um pouco para os ouvintes como atua a iniciativa da Bloomberg no Brasil? A iniciativa Bloomberg, ela apoia cidades, apoia prefeituras em suas políticas de segurança viária. Em 2014, 25 cidades, mais ou menos, foram convidadas a apresentar para a Bloomberg Philanthropies o que elas estavam fazendo em termos de segurança no trânsito, nas suas políticas de segurança viária. E dessas cidades, 10 foram selecionadas por estarem mais avançadas e fazendo coisas alinhadas às melhores práticas. Essas 10 cidades, elas receberam apoio na forma de recursos humanos, nas áreas de comunicação, fiscalização, dados e desenho urbano e mobilidade, que é a área que eu coordeno. Cada uma das cidades tem uma equipe local, então no caso eu sou a equipe local de São Paulo, e a gente apoia projetos, planos, políticas, programas, projetos específicos em locais específicos ou projetos a serem replicados, por meio de recomendações em cada uma dessas cidades. Nesse momento em que a gente está conversando, janeiro, a gente está num momento de reestruturação de uma nova rodada do programa. Então, o programa ele vai continuar, mas ainda não está anunciado em qual formato. Algumas cidades vão permanecer, outras novas vão entrar, mas a ideia é continuar, até porque esse programa da Bloomberg Philanthropies de segurança no trânsito, ele está alinhado com a década de ação da ONU, que tinha como meta até esse ano reduzir pela metade o número de mortes no trânsito. A gente não atingiu essa meta, então algumas cidades atingiram, mas enquanto sociedade global, não atingimos. Então, é ainda um tema muito caro para todos nós e o apoio seguirá. E eu esqueci de mencionar também que, além da equipe local que fica em cada uma das cidades, tem uma série de organizações parceiras da Bloomberg Philanthropies, especialistas em segurança viária, que dão apoio nessas 4 frentes que eu falei: dados, fiscalização, comunicação e desenho urbano. Então, como WRI, NACTO, Johns Hopkins, a ACP, Vital Strategies e uma série de outras organizações. Então, considerando esse apoio que vocês fazem para cidades, e realmente é uma pauta, eu acho ainda pouco falada no Brasil, apesar do tamanho do impacto que as mortes no trânsito têm. Queria te perguntar, assim, quais são as principais métricas que vocês acompanham, para identificar se uma cidade está atingindo a meta ou não, e o quanto as cidades brasileiras são ruins nessas métricas, ou perigosas, comparado com cidades de outros países, talvez outros países em desenvolvimento, como outros países da América Latina ou do Sudeste Asiático. Perfeito. O maior indicador, na verdade, é o número de mortes no trânsito. E a gente usa um indicador que é globalmente utilizado, que é a taxa, que é o número de mortes por 100 mil habitantes. Para você ter uma ideia, no Brasil, essa taxa está em quase 20 mortes por 100 mil habitantes, que não é muito diferente de países como Índia ou China. Daí é lógico que nesses outros países o número absoluto de mortes é gritante, porque enfim, são países superpopulosos. Mas o Brasil, ele está
digamos assim, na média de todos os países do mundo. Ele está na média dos países de média renda, né? E, por sua vez, na média de diversos países. A África tem taxas muito ruins e tem outros países aqui na América Latina que também tem taxas piores do que do Brasil. Daí, olhando para as cidades, as capitais, elas muitas vezes acabam tendo mais estrutura para lidar com esse problema. Então, e algumas capitais mais do que outras, obviamente, mas tem algumas que se destacam, como Salvador, Recife, Fortaleza, está quase atingindo a meta da ONU. São Paulo tem uma taxa de 6 mortes por 100 mil habitantes, que em números absolutos significa 850 mortes por ano, esse é o dado de 2018, dado consolidado de 2018, mas sempre a gente olha para a taxa e olha para o número absoluto, né? Mas a gente também acompanha outros indicadores, que são os fatores de risco, né? Então, os principais, que estão relacionados aos fatores de risco, os principais fatores de risco são velocidade, é o principal de todos, porque além da velocidade determinar a probabilidade de um acidente acontecer, é um determinante na gravidade. O outro fator de risco é beber e dirigir, o uso de capacete e o uso de cinto de segurança e dispositivos de retenção como um todo. Então, como cadeirinha, baby care e tudo mais. Então, a Johns Hopkins, ela faz a cada 6 meses, em cada uma das cidades, uma pesquisa, um estudo observacional, na verdade, para avaliar e criar uma série histórica de cada um desses indicadores. É assim que a gente desdobra e acompanha se o nosso papel de apoio às políticas de segurança viária tem surtido efeito em cada uma das cidades. Não, entendi. Quando a gente teve a Amélie Malatesta aqui no podcast, e ela também escreveu um artigo que a gente republicou no site, ela chamou, né, de o que ocorre no trânsito de São Paulo de um genocídio de pedestres, né? Tamanho, digamos, a proporção de mortes no trânsito relacionadas à morte de pedestres, né? Queria te perguntar se o pedestre ainda é a maior vítima nas ruas, não só de São Paulo, mas de cidades brasileiras, e se isso vem melhorando, né, ao longo dos últimos anos. Assim, o número de mortes em geral no trânsito no Brasil vem caindo, ainda mais se a gente relacionar isso com a crescente motorização. Mas o que tem uma forte tendência de crescimento é o número de mortes por motociclistas, e isso não é um problema exclusivamente brasileiro, mas é um problema latino-americano e asiático. Então, a moto, ela é um veículo muito acessível, né? Ela é barata, e quando você mora um pouco mais distante, conseguir um pouco mais de recursos, você adquire uma moto e ela anda muito rápido, então ela está diretamente relacionada ao fator de risco de velocidade e capacete, ou melhor, do não uso de capacete, e não tem nenhuma proteção. Então, um acidente de moto tem uma grande probabilidade de ser muito grave, né? Diferente de um acidente para um passageiro de veículo. Você me perguntou sobre pedestre, estou respondendo sobre motociclista. Porque esse é um fenômeno que a gente está vendo crescer quase como uma epidemia, né? E quem fala muito disso é o Eduardo Vasconcelos, que a gente tem uma epidemia que é mortes no trânsito, mas nesse momento mais focada ainda em morte de motociclista. O número de mortes de motociclista está disputando o primeiro lugar com a morte de pedestres. Então, na cidade de São Paulo, o ano de 2018 foi o primeiro em que o número de mortes de motociclistas superou o número de pedestres mortos. E isso é quase contraintuitivo, porque ao mesmo tempo, quando a gente vai investigar esse número de mortes de pedestre, quase metade desses pedestres atropelados são idosos. E com o envelhecimento da nossa população, a tendência seria de que o número de pedestres também tem uma tendência de aumento, né? Porque um idoso ele tem menos tempo de reação, né? Tem uma percepção menor do que está acontecendo ao redor, anda mais devagar, não consegue identificar qual velocidade o veículo está se aproximando. Então, se me perguntarem hoje, por que esse número de mortes no trânsito
não cai, né? Uma vez que você reduziu as velocidades máximas das vias urbanas, principalmente, uma vez que você fez diversas ações, as pessoas, né, no caso de São Paulo, a maior parte dos motociclistas usa capacete, é quase 100% de uso de capacete. No banco da frente, todo mundo usa cinto de segurança, daí tem uma questão no banco de trás, mas morte de passageiro de veículo não é o principal número, enfim, não é para isso que a gente tem que estar olhando, a gente tem que olhar para esse fenômeno de aumento da frota de motocicleta e envelhecimento dos pedestres. Mas não tem nenhum mistério para lidar com isso, assim, existem soluções, melhores práticas, soluções baseadas em evidência para endereçar essas duas questões. Eu imagino que, enfim, a gente começou falando de pedestres, fomos para motos, imagino que essas coisas estejam também, de certa forma, relacionadas entre os modos, né? Assim, tem um pedestre que está buscando uma substituição em relação à forma de transporte, ou indo para um carro ou para o ônibus, ele, né, nos últimos anos no Brasil buscou a moto em muitos casos, né? Ou substituiu, inclusive, o ônibus pela moto em muitos casos. Então, a pergunta que eu queria fazer, né? Porque eu tive a oportunidade de visitar cidades como Cidade do México, Lima, também, né? Países em situação parecida com o Brasil, mas que tem muitos desses serviços informais ou semi-formais de vans. Ou micro-ônibus, né? E eu percebi também menos motos nas ruas, né? De uma forma parecida, né? Recentemente saiu um paper que sugere que a adoção do Uber no Brasil reduziu fatalidades de trânsito. Você acha que essas coisas estão relacionadas, assim, na falta de alternativas, as pessoas vão para a moto e isso torna, digamos, elas mais suscetíveis a esses acidentes? É uma boa pergunta, mas eu acho que tem que analisar esses dois fenômenos separadamente. Assim. Uma coisa é o efeito do Uber, e daí a gente já fala sobre isso, e outra coisa é saída para motocicleta de uma população de renda média e baixa, né? E a falta de opção de um transporte público de qualidade, um desenvolvimento urbano muito espraiado, então com longas distâncias a serem percorridas entre a moradia e os lugares com oportunidades, né, de trabalho, de estudo. Esse espraiamento ele leva a um aumento do tempo de viagem, né, e né, se a gente tem a possibilidade de escolha, né, que é basicamente se a gente tem dinheiro e pode escolher qual meio de transporte a gente vai usar, a gente avalia preço, tempo e conforto. Então, muitas vezes, essas viagens longas de transporte coletivo, elas são muito desconfortáveis e tomam muito tempo. Então, nessa conta, muitas pessoas acabam optando pela motocicleta. E além de se deslocar de moto, tem também agora uma coisa que não é novidade, né? O trabalho de motofrentista, mas que ganha mais amplia o mercado no momento que esses aplicativos chegam aqui. Até a entrada desses aplicativos, a CT tinha um estudo interessante que mostrava que os motociclistas que se acidentavam, que se lesionavam, não eram motofrentistas. Eram, em sua maioria, pessoas que usavam a moto como forma de deslocamento mesmo. Então, quase como colocando esses motofrentistas num lugar de muita habilidade, destreza para se deslocar sem se envolver em acidentes. Porque eles estavam muito mais expostos ao risco, uma vez que eles circulam pela cidade muito mais do que quem só vai e volta de moto. Com a entrada dos aplicativos, isso bagunça um pouco essa análise, e eu acho que ainda falta uma série histórica e falta um pouco mais de tempo para consolidar uma visão sobre isso. Mas alguns primeiros achados assim, da CET foi a CT, sou muito focada em São Paulo, então vou falando dessas siglas, a CT é a Companhia de Engenharia de Tráfego, que é responsável pela gestão, operação, planejamento do trânsito da cidade de São Paulo, né? E tem uma capacidade grande de gerar estudos e análise e vem continuamente publicando relatórios, então a gente acompanha de perto o trabalho deles aqui na cidade de São Paulo. Voltando então para a questão, um dos primeiros achados da CET é que esses motociclistas de aplicativo que estavam se acidentando seriam pessoas que, além de ter uma jornada de trabalho normal de moto, ou enfim, uma jornada de trabalho normal,
estavam à noite, enfim, depois do trabalho ainda, fazendo bico, né, nesses aplicativos de entrega. Então, isso seria feito à noite, quando as pessoas estão mais cansadas, e daí tem vários incentivos ilegais, inclusive, que essas plataformas usam para fazer com que os motociclistas entreguem muita coisa muito rápido, e isso faz com que eles dirijam muito rápido, passem no sinal vermelho, mas mais do que isso, dirijam em alta velocidade, e isso poderia então levar poderia ser a explicação desse aumento do número de mortes e acidentes com motociclista. Mas ainda é um fenômeno que está sendo estudado. Quando a gente pensa nas vans, voltando lá para essas outras cidades, né, México e Peru, quando a gente pensa nessas vans, elas são veículos pequenos que têm uma permeabilidade, uma capilaridade muito grande, eu imagino, né, não conheço muito bem, mas imagino que tem essa capilaridade nos bairros onde as pessoas de mais baixa renda moram. Então, é um problema, por exemplo, para mulheres quando você tem que andar à noite, às 10 da noite, saí do trabalho, vou pegar um ônibus, esse ônibus vai me deixar num ponto, e daí daquele ponto ainda tenho que andar 10 minutos até a minha casa. E isso num período que tá tudo escuro e que eu não me sinto segura para fazer isso. Então, quando você tem essas vans, ou quando tem serviços mais capilares ainda, as chances de aderir a esses serviços são maiores, né? Agora, eu acho que o fenômeno de adquirir motos no Brasil, ele está menos relacionado com essa questão da acessibilidade, da capilaridade, mais relacionado com o aumento da renda média e, de fato, uma capacidade de comprar uma moto. Quando a gente olha para esse efeito do Uber e acidentes no trânsito, né, existem já alguns estudos que mostram que o número de mortes diminuiu com a entrada do Uber, principalmente por acidentes ocasionados pelo álcool, né? E esses estudos são bastante interessantes, e eu vi esse último que você até compartilhou comigo no Twitter, e eu tenho amigos economistas e que manjam de econometria e disseram que o estudo é bastante robusto e para em pé, sim. Então, estão surgindo aí evidências, sim, de que a entrada desse serviço faz com que o número de mortes no trânsito ocasionadas pelo consumo de álcool diminua. E eu acho também que tem um fator bem interessante. Quando o motorista está sendo avaliado pelo passageiro, o comportamento dele tende a ser mais seguro. E é possível ver isso, a gente já teve a oportunidade de ver alguns dados da 99, de tempo médio de viagem, enfim, de velocidade média do motorista, e tem uma diferença, isso não foi exatamente publicado, não é um estudo abrangente, mas foram algumas amostras que a gente analisou, de que os motoristas com passageiro dirigiam em velocidade menor do que motoristas sem passageiro no carro. Então, isso pode também ser um outro fator, sim. Por outro lado, só para finalizar essa questão da entrada do Uber, nos Estados Unidos tem um outro estudo que mostra que o número de acidentes no trânsito ficou estável ou até caiu, mas houve um aumento de consumo de álcool. Então, as pessoas elas estão se sentindo não só mais confortáveis em beber porque não vão dirigir, mas estão até bebendo mais. E isso leva, né, pensando do ponto de vista da saúde pública, a gente está transferindo um problema de morte no trânsito, que é um problema de saúde pública, para morte por doenças ocasionadas pelo consumo do álcool, né? Então, esse efeito, ele, enfim, é interessante analisar ele globalmente. Não, muito interessante, né? E ver como essas coisas estão interrelacionadas e como tem nuances, né? Inclusive na análise desses serviços por aplicativo que cada vez mais estão no dia a dia das pessoas, né? Então, sobre bicicleta, né? Que me parece que tem crescido a adoção nas cidades brasileiras, e a gente recebe perguntas, inclusive de leitores e ouvintes, sobre o uso da bicicleta, né, práticas de segurança e tudo mais. E uma pergunta que surge com alguma frequência é se o capacete para ciclistas deveria ser obrigatório. E queria te perguntar assim, qual que é a opinião dos especialistas e qual que é o efeito desse tipo de lei em cidades que estabeleceram essa exigência. O uso de capacete, ele é recomendado. As pessoas, enquanto atitude, comportamento individual, deveriam sim usar os seus capacetes. Mas, enquanto
política geral, assim, enquanto tornar o uso de capacete obrigatório, ele pode ser mais negativo do que positivo. Por quê? O uso de bicicleta é um modo de deslocamento ativo. Então você está lá fazendo exercício, basicamente isso. Você tá, além de se deslocar, né, além de usar um modo não poluente para se deslocar, o indivíduo está fazendo atividade física. E isso tem uma série de efeitos positivos para a saúde individual. Pensando aqui que essa pessoa vai trocar um carro ou mesmo o ônibus pelo uso da bicicleta, ela está evitando ela não está colaborando para a emissão de gases poluentes. Então, para a saúde do indivíduo e para a saúde geral, né, para a saúde pública, é muito positivo que as pessoas andem de bicicleta. Então, isso tem que ser incentivado. No momento que você coloca uma barreira, tem que ter capacete como uma obrigatoriedade, isso acaba sendo um desincentivo para o uso da bicicleta. Ainda mais se a gente pensar nesse sistema que é muito bem-vindo, que são as bicicletas compartilhadas. Isso vira você vai pegar a bicicleta compartilhada, você tem que lembrar de pegar o seu capacete em casa, ou então surgiu um trajeto espontâneo ali para você fazer, que não estava no seu planejamento, daí você poderia pegar uma bicicleta, mas daí eu tô sem meu capacete, então aquela situação, vou ter que usar um capacete compartilhado, né, daí começa a questionar e a tendência de abandonar o uso da bicicleta é maior. Então, resumindo, o uso de capacete é recomendado porque ele pode sim evitar lesões por causa de uma queda, uma batida de cabeça, coisas assim, lesões leves, né, porque assim, se for um atropelamento por ônibus, o capacete ele não vai fazer nenhuma diferença. Então assim, o capacete é sim recomendado, mas ele vai te proteger de lesões leves, médias. Mas a gente não recomenda que o uso de capacete seja algo obrigatório. Entendi. Então, essa questão das lesões médias e leves, né? Eu já vi o argumento de que o capacete não seria recomendado porque incentivaria o ciclista a tomar menos cuidado, tendo um comportamento que levasse aí a acidentes mais sérios e que também desincentivaria outros ciclistas que veriam a bicicleta como alguma coisa perigosa, porque tem que usar um capacete. Eu acho que é um pensamento talvez mais de nicho, mas como é que a gente avalia isso? Existe algum dado para avaliar isso? Eu sei que existem alguns artigos científicos, mas numa análise comparativa entre artigos que apresentam evidências a favor do uso de capacete e artigos que apresentam evidências contra o uso de capacete, não se chega a uma conclusão. Eu tendo a não levar muito a sério essa questão do a percepção do risco do uso da bicicleta porque as pessoas têm que usar capacete. Porque se fosse assim, por que a gente tem que usar cinto de segurança dentro do carro? Porque o carro tem 1000 sistemas de airbag, cada novo modelo tem ABS, não sei o que, e mesmo assim as pessoas não se sentem inseguras, porque olha lá, o carro atinge 120 km por hora. Se esse fosse um pensamento racional, né, a gente não andaria de carro, ou pelo menos não ultrapassaria uma velocidade de 30 km por hora. Enfim, não conheço evidências, estudos que defendam essa posição, pode ser a percepção de algumas pessoas, mas não acho que seja esse o motivo. Algumas pessoas poderiam até dizer que o comportamento do motorista em relação ao ciclista muda, porque tá vendo o ciclista com capacete, mas eu acho que não. Enfim, posso contar anedoticamente vários casos que já aconteceram comigo. Inclusive, uma vez estava pedalando com um amigo homem e ele falou: nossa, a sua interação com os motoristas é muito diferente da minha interação. Os motoristas respeitam muito mais você pelo fato de você ser mulher do que eu pelo fato de eu ser homem. E os dois estavam de capacete. Então, às vezes, o motorista, ele, enfim, tenha comportamentos diferentes por outros motivos e não pelo uso de capacete. Entendi. E em relação a, digamos, boas práticas de como, onde andar de bicicleta, né? Porque também muita gente pergunta, né? Olha, minha cidade, meu bairro não tem ciclovia, eu tenho que andar junto aos carros, ou a calçada, eu posso andar na calçada ou não, né? Qual que é o risco disso? Se não tiver ciclovia, eu não devo andar, sabe? E eu acho que isso tudo
também faz parte de um processo onde não só as pessoas estão, digamos, aprendendo a andar de bicicleta, como as cidades estão se adaptando, né, à bicicleta. Você tem alguma sugestão ou recomendação às pessoas que estão com essas dúvidas de como, onde andar? Sim. Em primeiro lugar, a bicicleta ela é entendida como um veículo pelo Código de Trânsito Brasileiro. Então, o lugar da bicicleta é, de fato, junto com os outros veículos. É lógico que é uma regra bastante cruel no momento em que as cidades ainda não possuem todas as condições e a infraestrutura necessárias para garantir a segurança do ciclista. Então, o ideal é que quanto maior o volume de veículos e maior a velocidade desses veículos, mais segura seja a infraestrutura dedicada a ciclistas. Então, basicamente assim, se a velocidade da via é acima de 50 km por hora, tem que ter uma ciclovia segregada num nível diferente. Até 40 km por hora, pode ser uma ciclofaixa, mas é importante estar ali delimitado o espaço para o ciclista. Até 30 km por hora, lembrando que eu estou falando de velocidade operacional, então de fato a velocidade que o motorista está guiando e não a velocidade que está lá só na plaquinha, né? Esse uso da rua pode ser compartilhado, desde que hajam elementos de moderação de tráfego, desde que você tenha um tratamento ali naquela rua para garantir que o motorista vai dirigir a uma velocidade devagar. Mas isso a gente sabe que é mexer na infraestrutura viária, enfim, uma ação de longo prazo e as pessoas estão adotando a bicicleta como meio de deslocamento ou até de lazer. Compartilhar a calçada entre ciclista e pedestre. É possível? É. Desde que o ciclista ande numa velocidade muito, 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 muito baixa e lembrar que a prioridade na calçada, enfim, mesmo fora da calçada, é sempre do pedestre. Então tem muitos ciclistas, e isso é uma coisa que me dói ver, assim, muito ciclista que não respeita o pedestre. Isso é dar um tiro no pé, né? Porque os ciclistas, eles pedem a preferência e a atenção dos outros motoristas na rua e ele mesmo, quando não dá a preferência para o pedestre, ele está ferindo toda essa regra, né, essa hierarquia estabelecida inclusive pela Política Nacional de Mobilidade Urbana. Então, ciclista na calçada, tudo bem, desde que a preferência seja do pedestre, a velocidade seja muito baixa. Ciclista na pista, tem o direito de andar no asfalto, isso está no Código de Trânsito Brasileiro. O lugar mais recomendado é à direita, numa distância de até 1,5 m da sarjeta, e por sua vez o carro ele tem que ultrapassar o ciclista de uma forma segura também, dando distância. Então o carro também tem que estar a uma distância de 1,5 m do ciclista. Então essas medidas elas fazem com que o ciclista, o lugar ideal para ele circular é no meio da faixa mesmo. Então no meio da ocupando assim, no centroide de um carro ali, pedalando numa faixa, porque é o lugar que ele vai estar mais visível, os carros que estão atrás vão ter que mudar de faixa mesmo para ultrapassar, então esse é o lugar ideal. E assim, respeitar semáforo, respeitar o pedestre, porque o ciclista na sua bicicleta é um veículo também, não motorizado, mas é um veículo. Claro, claro. Eu já ouvi muitos motoristas, né, reclamando assim, mas a bicicleta tá trancando o trânsito porque a velocidade dela é muito mais baixa. Mas eu sempre digo, bom, você preferia que fosse um carro, né? Porque na verdade aquele coitado do ciclista fazendo de certa forma um favor, né, para todo mundo ao deixar o carro em casa. Exatamente. Outro dia mesmo, estava pedalando nessa condição e eu vi um cara me ultrapassando de carro, né, e virou e falou, eu não sou obrigada a ficar atrás de você. Na verdade é assim, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, Então, acho que falta muita empatia ainda para a nossa sociedade, não só no trânsito, né, em todas as áreas. Claro. Então, falando em carros, tem esse debate ainda aqui no Brasil, que muitos motoristas alegam da tal da indústria da multa, né? E que a fiscalização teria uma finalidade meramente arrecadatória. Eu discordo, né? Eu até deixo claro, assim, eu discordo com essa afirmação, mas queria ver, assim, né, uma especialista, né, o quanto isso se sustenta,
se há casos onde a fiscalização ultrapassa o seu papel, né, em alguns casos isso pode ser considerado, mas tentar, assim, desmistificar um pouco, né, essa questão da indústria da multa. Perfeito. A fiscalização, não por acaso, é um dos eixos em que a gente atua, porque é uma das medidas baseadas em evidência que diminui o número de mortes no trânsito. Então, o comportamento de um motorista, ele vai mudar no momento em que ele entender que vai doer no bolso dele se ele não se comportar da forma segura. Muita gente pode discordar, falar, não, mas eu tenho educação, eu tenho um bom comportamento, etc e tal, mas quando a gente olha para os países que têm as menores taxas de número de mortes no trânsito, principalmente países europeus, e Escandinávia se destaca muito nisso, as multas são altíssimas. Um motorista que atropela um pedestre é penalizado severamente. Por exemplo, uma coisa banal, se o motorista não para na faixa para dar preferência para o pedestre na hora que o pedestre põe o pé na faixa para atravessar, ele recebe uma multa. Então, por que o comportamento lá é mais seguro do que o comportamento aqui? Porque eles são mais evoluídos intelectualmente, se preocupam com o outro? Não, é porque tem fiscalização, tem campanha, tem uma consciência coletiva de que se o comportamento não for seguro, existe uma penalidade. E por isso que esse tema é bastante debatido, né? Porque ninguém, enfim, quer pagar por isso e às vezes não entende. Mas nas melhores práticas de como as cidades deveriam fazer sua fiscalização, inclusive para aumentar a aceitação da fiscalização e aumentar a percepção de que as pessoas estão sendo fiscalizadas, é acompanhar uma ação intensiva de fiscalização com campanha. No mundo ideal, né, o setor público ele solta uma campanha sempre com uma mensagem que gera uma ação que provoca uma mudança de comportamento, por exemplo, nunca beba e dirija, e ao mesmo tempo faz de forma organizada e intensiva blitz. Mas a gente sabe que os recursos são limitados, então o número de policiais que podem abordar e fazer a triagem e o número de bafômetros é limitado, eles não conseguem estar na cidade, em todas as cidades, em todos os lugares, em todas as esquinas o tempo todo. Então o ideal é aumentar essa percepção de que tem punição, de que tem fiscalização por meio da campanha e ao mesmo tempo fazer estrategicamente essas blitz e essas checagens. E isso surte efeito. Então, no Rio de Janeiro, teve, por exemplo, uma queda no número de mortes no trânsito quando eles entraram de forma mais incisiva com todas as blitz a partir da lei seca lá. E o Rio de Janeiro, pela geografia, permite que as blitz sejam bastante efetivas, né? Porque, enfim, tem os túneis e tem as pontes e tudo mais. E isso surtiu efeito imediato. Agora, como que o recurso das multas é usado, né? Isso daí também é uma boa discussão para ser feita, porque é importantíssimo que esse recurso ele seja usado para prevenir novos acidentes, né? Então, vamos melhorar a infraestrutura, vamos investir em radares, vamos aumentar essa fiscalização e não como, enfim, vira e mexe, surgem pessoas querendo destinar os recursos do fundo de multas para remediação, né, para o setor da saúde e tudo mais. Então, meio assim, deixa os radares lá punindo e aumentando a quantidade de recurso, mas não é reaplicado para prevenir que novas multas sejam realizadas, né. Um radar, né, uma câmara de fiscalização que está instalada e não diminui o número de multas, na verdade ela tem um papel, ela está com algum problema, né? Ela está sendo pouco efetiva, porque a ideia é que uma câmara de fiscalização, uma fiscalização eletrônica, ou mesmo uma fiscalização manual por um agente, ela surta um efeito. E se não está surtindo, tem que entender o que está acontecendo ali. Porque se, digamos, tem uma câmara de fiscalização para pegar veículos trafegando em alta velocidade e isso fica constante, o número de multas não cai, talvez a placa que mostra qual a velocidade máxima não esteja visível, talvez seja preciso
redesenhar aquela via, né, reprojetar, reformar aquele lugar para que o comportamento ali seja mais seguro. Enfim, o objetivo da Câmara de Fiscalização não é captar recurso, é incentivar uma mudança de comportamento. Então, se isso não está sendo atingido, é necessário rever qual é o papel, o que está acontecendo nesse lugar específico. Muito legal. E você comentou também, né, dessa questão dos limites de velocidade, que foi um debate alguns anos atrás, né, principalmente em São Paulo, sobre os limites de velocidade das marginais, né, que são quem não conhece, né, são grandes vias expressas que hoje cruzam, né, a cidade ao longo dos rios, né. Eu acho que até hoje, né, conversando com alguns paulistanos, ainda há críticos da medida, né, e com alguma frequência eu ainda vejo gente citando as rodovias, né, as autobahns da Alemanha, que não teriam limite de velocidade como uma referência, né, dizendo assim, olha, não precisa de limite de velocidade, porque isso está deixando o trânsito mais lento e pode ser seguro. Então, eu queria te perguntar de que forma esses casos são diferentes, né? O que acontece na Alemanha para deixar o trânsito mais seguro, talvez, né, você já tenha dado a resposta aqui. E qual seria, né, digamos, a recomendação, a conclusão em relação a essa questão específica das marginais em São Paulo? Bom, primeiro que é difícil comparar as autobahns com as marginais, né? Porque as autobahns, elas são estradas que ligam cidades e as marginais em São Paulo, elas estão na cidade, né? São vias urbanas, são vias de trânsito rápido, mas urbanas. E ainda, para quem não conhece aqui, São Paulo a marginal tem 2 pistas, ou chega até ter 3 pistas. A local, que é a mais próxima dos edifícios, ela tem uma função de avenida, então tem carros entrando e saindo, tem ponto de ônibus, tem pessoas caminhando, tem comércio, serviços acontecendo ali naqueles edifícios. E a pista expressa, que está mais perto do rio, ela não tem um isolamento total da cidade, né? Ela também sofre interferências dessa cidade, tem até algumas pessoas passando por ali, às vezes, e elas não têm, enfim, todos os dispositivos, parâmetros de segurança que uma rodovia tem. A começar pela quantidade de interferências de coluna de ponte, ou viaduto, de entradas e saídas até dessas pistas locais para expressa. Então, tem características muito, muito diferentes. A Autobahn, ela é uma rodovia extremamente segura e isolada e com poucas interferências. Mas está em discussão esse não limite de velocidade máxima nas autobahns, nem tanto pelo número de acidentes no trânsito, mas eu sei que isso também pesa, mas principalmente por uma questão de emissão de poluentes. Já ouvi estudos de que uma velocidade cruzeiro boa para evitar uma grande emissão de poluentes é de 100 km por hora. Porque acima disso o carro, o motor faz um esforço enorme para vencer a resistência do vento. E isso faz com que aumente o consumo de combustível e aumente também a emissão de poluente. Então, para quem fala nas autobahns e como se fosse o modelo ideal, é bom saber que isso também está sendo questionado. E o caso das nossas rodovias urbanas ou até avenidas, que são as marginais aqui em São Paulo, são muito diferentes disso. E um outro argumento que as pessoas usam, vai aumentar muito o tempo de viagem se a velocidade nas marginais cai. O efeito que, isso foi muito pouco explorado, que é uma pena, mas o efeito que teve aqui em São Paulo, com a diminuição da velocidade nas marginais, foi um aumento do tempo médio de viagem. Em primeiro lugar, porque o número de acidentes diminuiu, então o trânsito não parava tanto. E, em segundo lugar, porque é lei da física, você consegue acomodar mais corpos no mesmo espaço se a distância entre eles é menor. E quando a velocidade é menor, a distância entre os carros é menor também. O tempo médio de deslocamento diminuiu, é isso?
o tempo médio de deslocamento diminuiu, sim. É lógico que se considerar, tipo, a madrugada em que tem menos carro na rua, então você pode dirigir constantemente na velocidade máxima, né, da via, é lógico que nesses momentos o tempo de viagem diminuiu mais ainda, mas se pegar a média nos horários de pico do tempo de viagem, teve um efeito aqui com a velocidade máxima menor, o tempo de velocidade média aumentou. O que parece... É contraintuitivo. É contraintuitivo, né? Mas foi um efeito que teve aqui. E pensando que no momento em que as marginais, elas aumentaram a velocidade de novo, né, porque teve uma redução numa gestão, da gestão seguinte veio e, como promessa de campanha, voltou atrás nas velocidades marginais. Isso fez com que, enquanto toda a cidade tinha uma tendência de queda no número de acidentes, só as marginais voltaram a aumentar o número de acidentes. E principalmente nas madrugadas, onde as pessoas dirigem com excesso de velocidade. O usuário da via que sofre muito com a velocidade nas marginais são os motociclistas. Inclusive, no ano passado, foi proibida a circulação de motociclistas nas pistas expressas como uma medida para proteger esses motociclistas, para que eles ficassem menos expostos ao risco por causa da velocidade mais alta na pista expressa do que na pista local. Ao invés de tentar corrigir o problema, cria outro problema para um monte de gente, né? E assim, contando, né, uma experiência pessoal, eu morei em São Paulo há alguns anos, e para quem não está acostumado, mesmo dirigindo um carro, é uma via desafiadora, eu diria assim, porque tem muito carro cruzando de pista, uma velocidade muito alta, né? Realmente diferente de uma rodovia. E outra coisa, assim, que é interessante como parece ter sido quase que um experimento científico na prática, né? Onde pode se reduzir, aumentar, ver os resultados, mas mesmo assim as políticas locais, de certa forma, não seguindo, né, o que os dados estão indicando. Esse processo de redução das velocidades máximas da cidade deveria ter sido muito mais acompanhado de campanha e mídia espontânea, explicando também porquê disso, qual o efeito disso, o objetivo. Para você ter uma ideia, uma das posições que surgiram contrárias à diminuição da velocidade máxima nas marginais foi da Ordem de Advogados do Brasil, né, da OAB, que disse que com a diminuição da velocidade máxima, os motoristas seriam assaltados na marginal. Passado algum tempo eu reli esse texto, né? Chega a ser hilário e ele condensa muito, reflete muito um pensamento da nossa atual sociedade, né? Que tem como projeção do sucesso individual a conquista de um carro, e ainda mais se esse carro for super potente e atingir velocidades altíssimas. Então, eu acho que são ideais muito construídos, né, por toda uma indústria, todo um sistema, que, enfim, eu gostaria de acreditar que a gente chegou num ponto de inflexão, assim, chegou num momento em que esse modelo, ele não dá mais, né, não dá mais porque a gente está vendo essa crise climática acontecendo, né, tá aqui, tá na nossa frente, não dá mais porque não dá para aceitar que nenhuma pessoa morra no trânsito. É um problema que a gente mesmo criou e que é um problema com um enorme impacto econômico, é um enorme impacto para o indivíduo, é um trauma, é inaceitável, enfim, perder essas vidas. Esse modelo de cidade também e a forma como a gente se desloca tem um impacto enorme na qualidade do ar. Poderia ficar aqui falando sobre todos os efeitos desses problemas que nós mesmos criamos, e que, quando a gente olha por essa lente da segurança no trânsito, a gente vê que tem solução, mas ela passa por uma mudança de comportamento, uma mudança de
de ambiente construído também. Então, não adianta a gente colocar todo mundo dirigindo a 30 km por hora, que, enfim, é a velocidade recomendada para ambientes urbanos, se a pessoa mora a 20 quilômetros do lugar que ela trabalha. Isso está errado. As pessoas têm que morar mais perto, né? E tem um conceito que fala muito bem disso, que é o conceito de desenvolvimento orientado ao transporte. Imagino que tenha surgido em outros podcasts aqui, mas que a gente tem que aproximar a moradia das oportunidades, para as pessoas poderem escolher dentre diversas formas de deslocamento, aquela, enfim, mais confortável, com menor tempo, etc., mas que isso seja uma opção porque o trajeto é curto e não a única opção porque a distância é enorme e não tem, tá todo mundo tentando sobreviver e tem que chegar logo no trabalho, não pode atrasar, etc e tal, e às vezes o ônibus demora para passar, enfim. Claro. Tô trazendo um monte de exemplos aqui, mas para dizer que tudo começa com a forma, né, esse modelo de cidade que a gente construiu. Não, perfeito, né? E espero também que a gente esteja nesse ponto de inflexão e nos aproximando ao final, né? Para terminar aí com uma nota positiva. Se você puder falar rapidamente, assim, alguns exemplos de cidades brasileiras que estão sendo exemplo nessas reformas, né, e melhoria das condições de segurança viária, né, ilustrando eventualmente alguns cases, né, de o que elas fizeram para ter essa diminuição e melhoria. De cara me vem à cabeça a cidade de Fortaleza, que vem que vem implementando muitos projetos, fazendo muitas ações super alinhadas com as melhores práticas e soluções baseadas em evidência para diminuir as mortes no trânsito. Então teve um aumento vertiginoso da malha cicloviária lá, e isso tem surtido efeitos, inclusive no aumento já do número de ciclistas. A cidade de Fortaleza, inspirada na de São Paulo, mas enfim, numa versão 2.0, fez toda uma política de redução, ou está fazendo isso, está em processo ainda, uma política de redução de velocidades máximas na cidade inteira, começando pelas mais altas, e o efeito disso é visível, né? A cidade de Fortaleza está atingindo ou já atingiu a meta da ONU de redução pela metade do número de acidentes desde que a década começou. Lá também tem uma série de ruas comerciais onde o volume de pedestres é muito alto, que estão... E nessas ruas está se ampliando a calçada, então está tornando a calçada mais larga. Eles têm mecanismos lá, entrando um pouco na política de estacionamento da cidade. A cidade de Fortaleza criou mecanismos que o valor arrecadado com a Zona Azul está vinculado à implantação de ciclovias. Então esse é um mecanismo super interessante que destina recurso diretamente para a construção de ciclovias, mas mesmo assim lá a governança sobre as áreas de estacionamento continua 100% da cidade, então onde tem que tirar estacionamento para colocar ciclovia, isso é feito sem maiores problemas. Depois a gente pode, em outro momento, conversar sobre o que São Paulo está fazendo aqui. A gente tem um artigo no site tratando justamente disso, né? Bem interessante. Sobre a concessão que está sendo feita aqui em São Paulo da Zona Azul. Estão colocando um intermediário aí para fazer a gestão da Zona Azul, e isso pode dificultar muito a transição e adaptação, né? Exato, a transformação das nossas ruas, né? Que não tem jeito, a gente está vivendo essa mudança na mobilidade, nos padrões de mobilidade, né? Então, bom, Fortaleza hoje eu acho que é a cidade no Brasil que está mais agitando nessa área e tem feito coisas muito, muito bacanas, inclusive foi premiada no ano passado por causa de todos os avanços na área de mobilidade e transporte. Muito legal. A gente teve, inclusive, aqui no podcast a Águeda Muniz, que é secretária de Urbanismo e Meio Ambiente,
de Fortaleza. Então, para quem tiver interesse, tem um outro episódio, né, que pode ir mais a fundo em algumas... Aí mais questão de urbanismo e plano diretor mesmo, né, das mudanças que Fortaleza vem fazendo. Então, Hanna, adorei a conversa, né? Foi excelente. Obrigado mais uma vez e agora acho que já estamos esgotando o nosso tempo. Ia só te pedir, assim, se quiser passar uma mensagem para os ouvintes e se tem alguma forma deles te encontrarem, né, na internet para tirar alguma dúvida. Bom, obrigada, Anthony, pelo convite para participar desse podcast. Acho muito, muito bacana essa iniciativa, essas conversas para falar com um pouco mais de tempo sobre assuntos que tocam todo mundo, né? Quem quiser falar comigo, vira e mexe, eu checo lá no Twitter, então é Hanna Arkuschin, então HANNH-ARCUSCHIN. Espero que a conversa aqui tenha surtido questões e que a gente continue debatendo esses temas. Esse foi nosso 19º episódio, onde conversamos com Hanna Arkuschin Machado. Você pode encontrar os links para os artigos citados ao longo da conversa na descrição desse podcast. Agora você pode apoiar o Caos Planejado. Visite caosplanejado.com para conferir nosso novo site e faça uma doação para nos ajudar a levar essa conversa a um número ainda maior de pessoas, com novos conteúdos e em formatos cada vez mais acessíveis. Seja um apoiador premium e tenha acesso ao nosso grupo exclusivo no WhatsApp, descontos em cursos e eventos, sorteios e muito mais. Nossa edição de som é feita pelo Cristiano Botafogo. Obrigado por ouvir o podcast Caos Planejado e espero vocês no nosso próximo episódio.